Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente nos estúdios da RMB Filmes, desta vez para a gente gravar um podcast especial com meu colega oftalmologista, Mauro Chies, que vai trazer um assunto que é do consultório, da rotina do nosso consultório, que é catarata. Mauro, eu gostaria, sim, que tu te apresentasse, né? Desse um pouquinho da tua história, da tua formação. Você quer falar da tua clínica? E eu gostaria que talvez tu tocasse no assunto que eu achei muito interessante. Sim. Essa clínica de fazer os óculos, assim, a visão smart que eu vi no Instagram, assim. Uhum. E achei uma proposta, assim, muito interessante, assim, nesse nosso mercado de oftalmologia, assim. Pode falar para nós? Sim, vou falar um pouquinho, então, de mim, né, para introduzir o assunto, para quem não me conhece. Eu sou natural aqui de Caxias e o primeiro médico da minha família, né, eu venho de uma família meu avô era madeireiro, coitadinho do Antônio, não tinha metade dos dedos das mãos. E meu pai empresário do mesmo ramo, e eu decidi, lá pelas tantas, virar médico. E lá no meio da faculdade de medicina, na URGS, eu resolvi que eu ia fazer oftalmologia. Me encantou muito a questão da tecnologia envolvida na especialidade, da delicadeza da cirurgia, né, da microcirurgia, do microscópio. Tudo isso me apaixonei assim imediatamente. Aí fui para Campinas, depois da faculdade, fazer a minha residência. Passei lá alguns anos. Depois retornei aqui para Caxias, me juntei a um grupo grande aqui na cidade. Trabalhei por 17 anos com esse grupo. Depois eu resolvi alçar voo solo, fiz o meu grupo, minha clínica, que é a Clínica Visão Serra. Agora, recentemente, 6 meses atrás, a gente lançou um novo conceito, que é a Visão Smart. E a Visão Smart, se eu tivesse que explicar em poucas palavras, eu diria que é uma espécie de oftalmologia rápida. A gente consegue fazer uma consulta bem completa, em bem pouco tempo, para aqueles pacientes que estão com pressa e precisam trocar seu óculos e não tem possibilidade de esperar uma consulta com seu oftalmologista rotineiro ou, por conveniência, precisam resolver o negócio rápido, né? Então a gente consegue fazer em 15 minutos uma consulta bem completa de refração, usando um equipamento específico, né? Um analisador de frente de onda, que é muito preciso. A gente não precisa mais dilatar a pupila. Enfim, tem vários benefícios do uso dessa tecnologia, que permite uma espécie de oftalmologia fast, né? Uma coisa mais imediata. Então, é uma proposta diferente, é o filhote da Clínica Visão Serra, é a Visão Smart, que a gente está levando a cabo lá no W Tower, ali pertinho da prefeitura, na frente do Parque dos Macaquinhos. Então, convido todos a conhecerem a Visão Smart, que é um conceito novo. A gente está lançando algo que não existe ainda no mercado de oftalmologia, é algo, não gosto muito da palavra, mas eu vou usar, disruptivo. Disruptivo. Então, é uma oftalmologia disruptiva. A gente está quebrando paradigmas, conceitos. Mas quero muito conhecer. Fica convidada. Fiquei muito curiosa para conhecer. Por favor, combinamos e eu te apresento pessoalmente. Então, tá. Então, esse sou eu, né? O Mauro é um apaixonado pela oftalmologia. E também um cara que gosta de aventura, né? Gosta. A vida é uma sucessão de aventuras, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um lazer, né? A gente não pode viver só de trabalho. E o meu lazer é a natureza, eu gosto de esportes na natureza, né? Então, eu gosto muito de escalar montanha, de fazer trilha. Pratico voo livre também, já há mais de 20 anos. Então, eu tenho alguns interesses, assim, fora a oftalmologia, que são interesses pessoais e que são o meu reset mental, né? Então, eu preciso ir para a natureza, preciso botar o pé na grama, respirar o ar livre. E quando eu faço isso, eu entro no eixo de novo. Coisa boa, né? Então eu busco na natureza o meu reset mental, né? E é muito bom. E dá uma recarga das energias aí para voltar para a rotina, para voltar para a cirurgia. Sim. Né? São mundos distintos, né? Parecem até que são incompatíveis, né? Inconciliáveis, mas não. Eu acho que não. Um precisa do outro. Eu acho que um precisa do outro. Eu vejo que as coisas são muito complementares, assim, né? Arte, música, né? Os colegas, o Fernando toca muito bem, opera muito bem. Tu gosta de viajar e fazer aventuras aí, esportes radicais, e eu acho que tudo se complementa, né? Tudo. A gente tem que ter uma vida, né? O oftalmologista é uma pessoa, sobretudo é um ser humano, e
e tem suas necessidades e a cabeça precisa estar em ordem, né, Marta? Para poder ajudar as pessoas. Se a tua cabeça não está legal, não vai conseguir ajudar ninguém. Então, em primeiro lugar, manter a nossa sanidade, né, emocional, espiritual, e a gente vai conseguir aí passar para os pacientes o nosso melhor, né? Então, eu acho que a gente deve começar pelo conceito, né? Então, o que tu explica, assim? O que é catarata? Vamos bater um papo, Marta, no sentido de, mais informalmente possível, no sentido de tornar acessível a informação, né? Não ser um assunto maçante, mas existe muita controvérsia a respeito do assunto catarata há muito tempo. E a rotina do consultório traz para a gente sempre as mesmas perguntas, as pessoas têm as mesmas dúvidas. Exato. Então, vamos aproveitar e abordar essas questões, né? Essas dúvidas e tentar desmistificar um pouquinho o assunto, porque existe muito mito a respeito e muita informação que não corresponde à realidade, né? Então, conceito. Vamos falar o que é catarata, né? Mas antes de falar o que é, eu gostaria de dizer o que não é catarata. Então, vamos lá. O que não é catarata? Pois é, as pessoas tendem a imaginar que catarata é uma pelezinha, uma membraninha que cresce e cobre o olho. Verdade. Todo mundo pergunta isso, né? Todo mundo. 99,9% das pessoas que já ouviram falar de catarata pensam nisso. Eu costumo, inclusive, no consultório, usar um trecho de uma música do Zeca Pagodinho que fala sobre o caviar. É mesmo, isso eu não conheço. Ela diz assim: caviar, nunca vi nem comi, só ouvi falar. Então, a catarata, eu digo sempre, é o caviar da oftalmologia. As pessoas já ouviram falar, mas de fato não sabem o que é. Não provaram e a grande imensa maioria só ouviu falar. Então, a ideia recorrente que existe é que catarata é uma membrana, é uma pele que cresce sobre o olho, né? Ou seja, nessa parte superior, que é a córnea. E eu já começo sempre o papo destruindo essa ideia, porque ela não tem de nada a verdade. Eu acho que tinha um conceito, quando eu comecei a trabalhar, o pessoal falava em catarata externa, né? Tinha a catarata interna e a catarata externa. A catarata externa era essa pelezinha que, na verdade, a gente chama de pterígio, né? Exato. Então, eu acho que vem daí esse conceito, assim, da pelezinha, né? Eu digo que é uma explicação de quem não quer dar a explicação. É verdade, concordo. Quando você não quer explicar alguma coisa, você generaliza, né? E algumas figuras mais proeminentes aqui da nossa cultura acabam propagando essa ideia. Eu me lembro de ouvir o Romário, jogador de futebol, falando sobre isso, né? Romário dizia que tinha catarata, ele tinha pterígio, né? Que é a pelezinha que cobre a córnea, né? Então, essa ideia de catarata interna, catarata externa, também é uma coisa que a gente tem que botar abaixo e começar a dar nome aos bois, né? Catarata não acontece na superfície ocular, é um problema intraocular, né? Ela acontece dentro do olho. E catarata não é quase nunca, Marta, visível a olho nu. Então não dá para olhar para alguma pessoa e dizer você tem ou não catarata. É muito difícil. Uma catarata muito avançada, que cada vez é mais difícil de se ver hoje em dia, ela torna a menina do olho, a pupila, branquinha. Mas isso é, digamos assim, o final de carreira da catarata. A catarata tem que estar o cristalino muito opaco para a gente. E um olho treinado também da gente para ver que tem uma catarata sem até precisar de aparelho para examinar, né? Exato. E existem vários níveis, né? Mas, então, catarata é algo que acontece dentro do olho. Eu vou tomar a liberdade de usar aqui o nosso modelo, né? Por favor, hoje vai ser ilustrado o nosso podcast. Nosso olho gigante, né? Então, essa ideia de que uma membraninha que cobre o olho é a catarata, a gente já botou abaixo aqui agora, né? Menos um mito. Isso aí. Então, vamos deixar isso de lado. É uma ideia que não é verdade. Eu acho que o nosso podcast hoje vai ser derrubando os mitos da catarata. Pode ser, e tem muitos. Então, a gente vai ter que olhar para dentro do olho para entender a anatomia dele. E eu sempre digo que o olho humano é uma câmera. Na verdade, todas as câmeras, inclusive essas que nós estamos usando agora aqui para gravar o podcast, se baseiam no mesmo conceito, no conceito de câmera escura, né? Uhum. Então, o olho é uma câmera escura e tem só um ponto por onde a luz entra, que é por aqui. Então, a luz passa inicialmente pela córnea, que é a camada mais externa do olho. Eu costumo dizer que é o para-brisa do olho, né? Exatamente. Então, é o que separa o que está fora do que está dentro do olho. E depois de passar pela córnea,
passa então pela pupila, que nada mais é do que um orifício por onde a luz passa. E logo atrás nós temos essa estrutura aqui, chamada cristalino, que é uma lente, assim como é a córnea. Esse conjunto de lentes aqui, na parte anterior do olho, tende a focalizar a luz no sensor do olho, no sensor da nossa câmera, que é a retina. E daí o que acontece? Acontece a mágica da visão, né? A luz é transformada pela retina em impulso elétrico, em eletricidade, que vai então através do nervo óptico para a região occipital do cérebro, que faz o processamento dessa informação e acontece a mágica da visão. Então, a função do olho é transformar a luz em eletricidade. E quem enxerga de fato é o cérebro. É o cérebro, né? É isso aí. Então, a visão precisa de um olho bom para captar a luz, transformar numa linguagem que o cérebro entenda, que é a eletricidade, e acontece então aí a mágica da visão. Quando a gente tem algum problema na transmissão, melhor, no trajeto da luz daqui de fora do olho até a retina, ou na condução da informação até o cérebro, a visão fica comprometida. Então, é como se tivesse um gato na linha na linha elétrica, né? Alguém está puxando um gato, não tem sinal suficiente. Enfim, a gente precisa garantir que esse trajeto todo da luz não tem obstáculos. E a catarata é um obstáculo. A catarata acontece nessa pecinha do olho, no cristalino. Ele não tem esse nome à toa, né, Marta? Cristalino, porque é absolutamente transparente. E o termo catarata, pelo que eu sabia, assim, é que os antigos, muito antigos, achavam que era uma água que descia da cabeça e tampava a visão. Sim. Daí vem o termo catarata, né? E existem origens para os nomes das patologias que também remontam à Grécia Antiga, né? Catarata é um nome que para nós faz sentido em português, nas línguas latinas, mas para quem é de língua anglo-saxã, não, né? Então, acho que tem muita confusão, até porque o nome não parece corresponder muito ao problema, né? À estrutura do olho. Mas, enfim, esse é o nome que se... Tanto popular quanto da ciência. Exatamente. Se usa esse mesmo catarata. termo, né? É esse mesmo é o nome, né? Enfim. E como é que a gente faz para resolver esse problema, né? Não existe outra maneira de resolver um problema como a catarata, senão cirurgicamente. Mas antes da gente falar de cirurgia, existem, assim, várias causas para aparecer a catarata, né? A que eu vejo a mais comum, a do todo dia, é a catarata relacionada com a idade. Mas, assim, existem outros tipos de catarata, né? Tu tem como fazer um comentário sobre isso? Sim, como a gente estava falando, catarata é a opacidade, a perda da transparência daquela estrutura lá do olho cristalino. Mas existem várias origens e ela pode, dependendo da faixa etária, acontecer de uma maneira ou outra, né? A catarata, o tipo de catarata mais comum, que antigamente a gente chamava de senil, eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas ocorre mais frequentemente depois dos 60 anos. E a cada década de vida depois dos 60 anos, a incidência de catarata sobe exponencialmente. Então, existe um estudo que diz que com 80 anos de idade, mais de 70% das pessoas têm catarata. Então, você vê que é algo que acontece mais frequentemente mesmo a partir de determinada faixa etária. Mas a gente vê no consultório pessoas mais jovens com catarata. E, às vezes, cataratas precipitadas por outros fatores. Uso de medicamentos, sobretudo os corticoides, exposição a fatores de risco, né, como luz ultravioleta. E existem até as cataratas congênitas, né? O bebê nasce com catarata. Isso. Infecção no olho, também, né? As uveites, traumáticas. São as cataratas secundárias, né? São aquelas cataratas que acontecem depois de alguma encrenca no olho, né? E essa da catarata da idade, que é a mais rotineira, também tem esses questionamentos, né? As pessoas dizem, Deus o livre, doutora, eu não quero ter catarata. Né? Sim, mas eu brinco assim, eu digo, olha, a gente vai viver bastante, eu imagino que tu vá viver bastante, desejo que tu viva bastante, então quase que com certeza tu vai ter catarata, né? É isso aí. Mas independente do tipo de catarata, a conduta vai ser a mesma, né?
Não tem colírio para catarata, né? Não, a gente Esse já é um viu mito. isso. Tu sabes que já foi lançado no mercado muito tempo atrás, né? Mas, de fato, não tem nenhum embasamento científico, nenhum resultado concreto. E a cirurgia de catarata é o tratamento para catarata. E uma curiosidade, é a cirurgia mais executada no mundo, em valores absolutos, em número absoluto. Porque todo mundo vai ter não uma, mas 2 cataratas, né? Pois é, né? Somos todos beneficiados pelo fato de ter 2 olhos. Aí entra sempre também a pergunta, mas eu tenho nos 2 olhos, doutor? Boa pergunta. Quase sempre é simétrica a catarata, mas existem exceções à regra, né? Às vezes começa primeiro num olho e depois mais adiante vai surgir no outro. Mas, em geral, sim, acontece nos 2 olhos, salvo algumas exceções. Salvo algumas exceções, né? É. As exceções sempre tem, né? Mas Claro. a gente vê que... Eu brinco assim, ó, que a gente acaba fazendo muito diagnóstico de catarata na faixa dos 60, depois dos 65, até os 70, e opera nos 70, né? A maioria, assim. Essa conduta é uma conduta, digamos assim, vigente, né, oficial, mas existe um movimento que já vem ocorrendo nos últimos 20 anos, no sentido de diminuir os riscos da cirurgia de catarata e propor a cirurgia mais precocemente. Mais precocemente. Por quê? Porque deixar alguma coisa piorar, por que deixar um paciente perder a visão, por que aumentar os riscos de uma cirurgia se a gente pode resolver antes. Então, isso começou, digamos assim, há uns 20 anos atrás com a escola americana, né, os cirurgiões americanos, que são mais invasivos, mais proativos no que diz respeito a tudo, e em cirurgia não é diferente, propondo cirurgias a pacientes que tinham ainda a visão razoavelmente boa. Por exemplo, paciente com 80% da visão preservada, com óculos. É que eu acho que isso é uma mudança cultural gradativa, porque eu, quando comecei, eu peguei o final da intracapsular. E aí se falava sempre na tal da catarata madura. A catarata madura era a criatura que só tinha percepção de luz e movimento de mão. Sim, porque a técnica requeria essa não catarata. Podia ser feita antes. Exato. Né? Então, as pessoas estavam acostumadas a esperar amadurecer a catarata. E até hoje a gente escuta essa palavra, né? Mas está madura já. Né? Então, assim, tem que refazer toda a cultura, assim, de que não necessariamente tu tem que ter perdido visão para ter indicação de fazer cirurgia de catarata, até porque hoje a gente tem outros ganhos, né? Exatamente. Além de remover essa opacidade que não deixa a luz entrar, que nem tu colocou. Deixar aberto aqui. Mas também a cirurgia removendo esse cristalino, que é uma lente que tem 1 grau, né? Perfeito. A gente pode ter uma melhoria significativa na acuidade visual, no resultado, melhorando também, tirando os óculos, né? Claro. Que é o que muita gente quer, né? A cirurgia de catarata, inclusive, a técnica de cirurgia de catarata é, hoje em dia, também empregada para corrigir outros problemas. Por exemplo, vou falar de mim agora. Eu operei há uns 30 dias atrás meu olho direito. Eu não tenho catarata, eu tenho 55 anos, sou cirurgião de catarata, tenho um pouquinho de grau de óculos, mas cansei de usar óculos. Eu esperei um momento adequado, mais propício, e resolvi implantar uma lente intraocular multifocal no meu olho direito. Dentro de 2 semanas vou fazer no esquerdo. Por quê? Porque eu não queria mais usar óculos. E estou muito bem, obrigado. E eu faço isso também, indico em alguns pacientes, não é para todo mundo, mas há indicações. Então, a gente utiliza também a técnica de cirurgia de catarata para corrigir grau de óculos para aquelas pessoas que têm dificuldade para perto. Mas vamos falar do paciente que tem catarata. Isso. Aquele paciente que a visão caiu, porque tem uma opacidade do cristalino. A gente tem, com a cirurgia, a possibilidade de resolver não esse problema unicamente, mas uma série de problemas. Primeiro, restabelecer a visão, tentar chegar ao 100%. Segundo, diminuir a dependência ou até eliminar a dependência de grau de óculos. Que é ótimo. Que é ótimo. Que, enfim, há essa vantagem hoje em virtude do desenvolvimento de lentes adequadas para isso. Diminuição da pressão do olho. Tá? Pacientes que têm glaucoma, por exemplo. Sim.
vários pacientes. Eu posso aqui ilustrar a minha avó materna, que eu operei de catarata uns tempos atrás. A avó Ana tinha glaucoma, depois desenvolveu uma catarata que piorou ainda mais o glaucoma, e depois da cirurgia ela parou de usar colírio para glaucoma até, porque a pressão caiu tanto que não foi mais necessário. Então, existem ganhos primários, ganhos secundários e até terciários na cirurgia de catarata. Então, é uma cirurgia muito efetiva. Porque eu acho que assim, a gente fala de perda às vezes, de quantitativa da visão pela catarata, mas a gente tem uma perda qualitativa também, né? Isso é muito difícil de mensurar, né, Marta? Que é a visão de contraste, visão de cores, isso. né? Que noturna. Visão noturna. E a pessoa, como uma catarata vai lentamente para a maioria, vai opacificando devagarinho, a pessoa vai meio neuroadaptando aquela diminuição de visão, ela acha que está enxergando bem ainda, que ela não, né? Mas assim, visão de cores e brilho, tudo isso vai apagando, né? Vai ficando aqueles tons pastéis, né? Sim. Que tem até os quadros do Monet, né? O Monet, esse é um exemplo bem clássico. Pré-catarata e o Monet com catarata, né? Sim, isso aí. Ele é um exemplo perfeito, né? O impressionista ensinando a visão com catarata e sem catarata, né? Então, Mauro, a gente estava aqui comentando sobre que a cura da catarata é cirúrgica, que a gente vai ter que substituir esse cristalino opaco e que a gente coloca uma lente, como tu mesmo falou, que tu fez a cirurgia, colocou uma lente multifocal. Isso. Mas existem vários tipos de lentes no mercado que têm diversas indicações. Eu acho que cada uma tem a sua indicação, né? Sim, existe. Existe até uma história curiosa, eu gosto de citar, como surgiu a ideia de trocar a lente, porque antigamente, você sabe, a gente estava conversando sobre a cirurgia intracapsular, né? Isso. E eu já, na minha formação, peguei já a extracapsular e depois a introdução da FACO, que é a técnica que a gente usa hoje. Mas como é que surgiu o insight? Quem foi que pensou pela primeira vez em colocar uma lente lá dentro do olho, né? Foi um oftalmologista inglês, que era oficial da Força Aérea Real, da RAF, e na época da Segunda Guerra Mundial, ele percebeu que os poucos pilotos de caça que retornavam das missões vivos, né, e com algum dano, entre eles existiam muitos que tinham traumas oculares. Existe uma cobertura no avião, né, a gente chama de carlinga, né, o nome técnico é carlinga, mas é como se fosse o para-brisa do avião, é aquele vidro, né, que na verdade é um material acrílico, chamado polimetilmetacrilato, e que é transparente e tal, e muito resistente. Mas, eventualmente, o piloto em batalha sofria dano e tomava uns tiros e aquele negócio estourava e algum fragmento daquele material transparente acabava penetrando no olho, como corpo estranho. E esse médico oftalmologista percebeu que, apesar de aquele corpo estranho permanecer lá dentro do olho durante alguns dias e semanas, ele não desencadeava reação inflamatória. O olho não entendia aquele material como um corpo estranho. E ele teve um insight, poxa, quem sabe eu não posso usar esse mesmo material para construir uma lente que simule o cristalino original e quem sabe eu não posso, na cirurgia de catarata, colocar essa lente lá dentro do olho. Porque naquela época a cirurgia de catarata era apenas a remoção do cristalino. E aí, como consequência disso, as pessoas precisavam usar óculos, o famoso óculos fundo de garrafa. 10, 12, 13 20 graus, sabe? Uma coisa assim absurda. E astigmatismo alto. Exato. Então era uma cirurgia muito invasiva, muito rudimentar, quase medieval. E a partir, então, da Segunda Guerra Mundial, começou-se esse conceito de implantar lente dentro do olho. Então começou lá atrás, na década de 40. À medida em que a medicina foi avançando, a tecnologia foi avançando, os materiais foram avançando, as técnicas foram avançando e a gente chegou hoje numa cirurgia que também não é uma cirurgia novidade, né? A facoemulsificação já tem 50 anos. Mas é que agora que eu acho que ela chegou no ponto... Sim, a gente está agora no estado de arte, como se costuma falar. É isso aí que eu queria dizer. E, então a gente está no topo
da reprodutividade da técnica, da disponibilidade de equipamentos, de lentes intraoculares. Então, por isso é a cirurgia mais realizada no mundo. Então, a gente sempre coloca uma lente dentro do olho. Eu costumo dizer que não dá para tirar o cristalino e deixar sem nada, porque isso seria voltar para pré-guerra, né? Exatamente. Voltar para metade do século passado. Exato. Seria um retrocesso de décadas no tempo. E só tirando a catarata, a pessoa fica imediatamente com a necessidade de usar um óculos super alto. Então, existe sempre a intenção de trocar esta pecinha. Então, a gente remove o cristalino com catarata e precisamos colocar um cristalino artificial, uma lente intraocular. E existem basicamente 3 tipos de lente intraocular. Até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, existiam mais. Mas hoje a gente tem já... Vai filtrando, de uma convergência, né, do mercado, das necessidades, disponibilidade, custos, em 3, basicamente, tipos de lentes. As lentes mais simples que existem são as lentes asféricas. São as lentes que geralmente não têm muita capacidade de corrigir o grau de óculos. Todas as 3 qualidades de lentes podem ser empregadas. E a técnica cirúrgica de catarata é a mesma. Mas o resultado final, no que diz respeito aí à utilização de grau de óculos, a necessidade de óculos, é bem diferente. Dependendo da lente que se use, a gente tem uma necessidade maior do uso de óculos ou até a independência do óculos, né? Volto ao meu caso, meu olho direito. Então, meu olho direito enxerga bem longe, perto, consigo ler, consigo te enxergar bem aqui, sem auxílio de nada. Então, a gente indica a lente A, B ou C, a lente esférica, ou a asférica, ou a multifocal, dependendo de cada caso. Todos os pacientes que fazem cirurgia de catarata implantam uma lente. Isso é fato. A gente só não implanta a lente dentro do olho quando existe alguma complicação cirúrgica, e isso é muito, muito raro. E aí também existem depois algumas lentes especiais para colocar nesses casos em que não deu para botar no primeiro momento da cirurgia. Exatamente. A gente pode fazer uma segunda cirurgia e colocar uma lente, um implante secundário, que a gente chama, né? E existe hoje, inclusive, a possibilidade de... Eu coloquei uma lente monofocal 10 anos atrás e essa lente não corrige a minha visão de perto. Existe a possibilidade de colocar uma segunda lente sobre a primeira, para isso, para trazer a visão de perto também como uma possibilidade real. Então, nós temos várias possibilidades. Eu acho que é uma coisa aí de criatividade e de necessidade individual, assim, de cada paciente, né? Exato. Mas como a gente está falando hoje aqui, Marta, mais sobre catarata, que é uma patologia, né? Então, a gente tem a possibilidade de, fazendo a cirurgia, restabelecer a visão, eliminando a catarata da jogada. Temos a possibilidade de dar independência do óculos relativa ou até total para o paciente, dependendo da lente que se utilize. Nós temos essas 3 categorias, né? As esféricas, as asféricas e as multifocais. Eu acho que as monofocais, assim, elas podem ser muito úteis, assim, dependendo da faixa etária. Um paciente mais idoso, que também não se importa de continuar usando o óculos só para perto. Um paciente míope. A minha mãe é míope. Quando fez catarata, eu e o Costa planejamos, vamos deixar ela míope igual, entendeu? Porque ela não dirige, gosta muito de ler e lê sem óculos. Tá, deixamos ela com um pouquinho de miopia, ela se vira muito bem sem óculos para quase tudo, né? Porque lê sem óculos, celular sem óculos. Já o meu pai que dirigia, então é o contrário, bota a visão melhor possível para longe, né? Cada um tem uma necessidade, né? Agora, os pacientes mais jovens, acho que 55, que nem tu aí, lente intraocular multifocal sempre, né? Que der, sempre que der a gente coloca. Acho que aumenta a qualidade de vida. Mas nos pacientes idosos, vamos imaginar a minha avó, a tua mãe, o que a catarata causa como prejuízo à qualidade de vida nesses pacientes? Coloca eles em risco o tempo todo, lá no ambiente doméstico. Com certeza. Risco de quê? De quedas, né? Quebrar o braço, como eu quebrei o meu braço aqui. Não enxergar onde é que está pisando, né? Pisa no tapetinho do banheiro e paf, vai para o chão. Então precisa enxergar bem para se defender dessas pequenas armadilhas domésticas. Manter a autonomia, né? Eu Sobretudo. sempre falo, né? Olha, tem que manter a autonomia, porque onde o pessoal da família perceber
que tu não está enxergando bem, que tu não está seguro, Sim. que foi a tua autonomia. Eu costumo dizer para as pessoas de mais idade que é muito mais arriscado permanecer com a catarata e ter um trauma e fraturar um fêmur. Um fêmur, com certeza, né? Olha o quadril, risco, né? Olha o risco. Isso. Então, qualidade de vida e segurança, sobretudo para as pessoas mais idosas, né? Acho que catarata é uma coisa que tem que ser eliminada da jogada. E à medida que a pessoa vai ficando mais velha, que ela vai ficando mais limitada, que talvez não caminhe tanto, não saia tanto, a visão tem que ficar preservada, Sim. né? Porque ela pode ler ainda, ela pode ver uma televisão, assistir um filme, né? Isso aí, visão sempre. Sim. Né? Qualidade de vida e segurança. Qualidade de vida. Né? Então, sim, tu falaste das lentes monofocais, né? Que são as mais utilizadas. 80% dos pacientes usam essas lentes. Existem lentes mais simples, existem lentes mais elaboradas, né? Mas, enfim, todas as lentes são implantadas no olho depois da remoção do cristalino e, de uma maneira ou outra, o paciente tem um ganho de visão e uma diminuição da necessidade de grau de óculos. A gente planeja sempre o resultado final baseado justamente no que a gente estava conversando aí, voltando ao exemplo da sua mãe, da minha avó. Como é que é a vida dessa pessoa? Não, ela gosta de fazer um crochêzinho dela, ela gosta de ficar mais em casa e tal. Então, precisa dar mais atenção, prioridade à visão de perto. Não, ele está sempre na rua, ele dirige de noite, então precisa enxergar bem a distância. Então, a gente tem que entender quais são as necessidades daquela pessoa para personalizar a solução para ela. A gente tem as ferramentas para isso e os materiais para isso, né, Marta? Graças a Deus, né? Coisa boa. Isso. Mas eu estava vendo... Esse tempo estava assistindo um podcast sobre cirurgia de catarata também. E aí o pessoal estava comentando... essa história do celular e de enxergar de perto, né? Não, hoje é assim, né? O paciente sai da sala de cirurgia. A primeira coisa que ele pega é o celular. Se ele estiver enxergando bem o celular, ele já está feliz. Meio caminho andado. Né? Sim. A visão de perto, que é sempre a meta da gente quando faz o cálculo, né? Uhum. Hoje em dia tem que considerar também muito essa qualidade da visão de perto, né? Sim. Porque todo mundo usa muito a visão de perto. Então, acho que as multifocais vão acabar tendo um espaço muito maior do que já tem, né? Sim. Tem algumas limitações de indicação, mas ainda eu acho que sempre que possível dá um grau de independência para a pessoa muito grande. Quais seriam eu vejo que assim, os pacientes podem te dizer assim, eu quero botar multifocal. Uhum. Aí tu vai avaliar e vai dizer assim, não, mas você não tem indicação de botar lente intraocular multifocal. Quais seriam essas contraindicações, assim, alguma doença de retina, alguma outra patologia, assim, que contraindica o uso da cirurgia refrativa prévia, Sim. que tenha feito cirurgia da miopia com laser ou a RK lá dos anos 80? Sim, hoje vi uma RK de bastante tempo atrás, inclusive. Marta, boa pergunta, mas essas limitações, elas também, ao longo do tempo, foram mudando. Por exemplo, tu falaste em problemas de retina. Quando a gente começou a usar lente multifocal nos pacientes, há uns 10 anos atrás, era uma contraindicação retinopatia diabética, por exemplo. Uhum. Paciente com diabetes pode ter um problema de retina, não deve usar. Hoje já não é mais. Não é mais uma contraindicação absoluta, é relativa, depende. Como é que está aquela retina? Como é o controle glicêmico da diabetes desse paciente? Claro. Né? Qual é a perspectiva que ele tem de manter a visão? Mas existem algumas contraindicações que são de ordem técnica também, né? Por exemplo, astigmatismo. Quem tem astigmatismo mais alto é ruim para tudo, né? É ruim para tudo, né? Astigmatismo é uma porcaria de se ter, né? Então, o camarada que tem hipermetropia, grau positivo, meu caso, tem 1 grau para longe, 13,5 para perto. Poxa, para mim é uma maravilha a multifocal. Mas para o míope, de 2 graus, talvez não. Né? Pois é, por isso que eu te falo. Às vezes bota aí uma monofocal, fique Isso. melhor. Então, as contraindicações, elas também devem ser customizadas, personalizadas, porque não é verdade para todo mundo. Eu diria que o maior empecilho para o sucesso dos implantes com multifocais dentro do olho é o astigmatismo. Eu acho que quando eu vejo um astigmatismo
maiorzinho, eu já dou uma torcida de nariz, assim, sabe? Mas eu acho que pacientes que têm retinopatia diabética podem e devem usar a lente trifocal, não tem problema. Degeneração relacionada à idade. Esse é um pepino, né? Porque a gente sabe que aquele paciente, de uma maneira ou outra, vai ter déficit de visão para perto, de detalhes, tanto para perto quanto para longe, mas visão de detalhes em função da patologia. Eu acho que é uma contraindicação, realmente, sabe? Eu acho que degeneração macular já é uma contraindicação, assim, quase absoluta. Mas, como toda regra, também tem exceções, né? Depende do nível em que isso está. Tem gente que tem uma degeneração... Só umas drusas ali, sequinha. E eu tenho pacientes com lente multifocal que têm degeneração e outros que eu contraindiquei. Então, sempre a gente tem que personalizar muito, tem vários fatores envolvidos, não apenas um. E essas contraindicações são, como eu disse... E esses pacientes que foram altos míopes, tinham alta miopia, fizeram a cirurgia refrativa lá com as incisões, que a gente chama de RK, e que tem uma córnea muito irregular, muito plana, com muitas incisões, às vezes, com certeza mais de 8 incisões, né? Porque tem uns que parecem um bolo de aniversário. Sim. Assim, né? E vão fazer catarata, né? Estão lá com seus 60 com catarata, com certeza. Esses pacientes não são indicados, né, para colocar multifocal. Não, nada vai ficar bom, né, Marta, nesse paciente. Mas ele não pode ficar com a catarata. Essa é a pior opção. Então, nós vamos ter que operar a catarata e vamos ter que colocar uma lente. Então, a gente fica naquela faixa de lente intermediária, monofocal, de qualidade. Porque temos que imaginar que qualquer ganho, por menor que seja, é um ganho importante para esse paciente. Porque ele já sai em desvantagem por ter esse problema. E até na degeneração macular também, né? Também. Porque tu tem uma perda da visão central, Isso. e mais o cristalino te dando uma opacidade Isso. difusa. Aí tu tem 2 problemas. Isso. Né? Pelo menos se tira aquela catarata, tu vai ficar com escotoma central, mas visão periférica Isso. recuperada, pelo menos, né? A gente tem que avaliar individualmente e não pode ser, eu acho que, muito inflexível. Tem que ser um pouquinho mais aberto a tentar se colocar na pele do sujeito, né? Sempre, se fosse né? eu, como eu gostaria que a coisa acontecesse. E uma pergunta que é sempre bastante comum, já que a catarata da idade, em geral, acomete os 2 olhos, mesmo que não de forma simétrica, em tempos iguais. Opera os 2 olhos juntos, doutor? Isso é uma pergunta bem frequentemente feita. Em geral, não, mas há exceções também a isso, né? Então, por exemplo, eu operei um tempo atrás um paciente síndrome de Down. Tive que fazer anestesia geral. Poxa, submeter o paciente a 2 anestesias gerais para operar um olho de cada vez ou uma única anestesia para operar os 2 olhos. Então, a gente faz algumas concessões, mas são concessões, são as exceções à regra. Mas sim, a gente opera primeiro um olho e depois o outro. Por quê? Porque cirurgia de catarata nunca é uma cirurgia urgente, né, Marta? A gente não precisa fazer correndo. Então, por que não resolver primeiro um olho? Uma semana, 2 depois, já dá para operar o outro olho. Dá para operar o outro, né? A gente, assim, economiza o tempo do paciente e ganha com isso segurança, né? Hoje em dia a gente faz cirurgia com anestesia local. No mesmo dia que um paciente é operado, ele já fica de olho aberto. Então, há uma conveniência maior hoje no pós-operatório. Então, a gente sempre, por regra, faz primeiro um olho, depois o outro. Acho que é prudente. Tu trouxe aqui também para a gente ilustrar a nossa conversa aqui. Sim. O modelo de lente intraocular que se usa e o aplicador, o injetor. Aqui a gente vai mostrar de um fabricante especificamente, mas ela ilustra como são diferentes as lentes, né? Então a gente tem aqui em tamanho exagerado, uma lente bem exagerado, né? Uma lente intraocular monofocal, né? Então, a lente intraocular é essa parte aqui do centro, né? A parte óptica da lente, e aqui nós temos as
as ápticas, ou seja, as perninhas da lente, que sustentam a lente lá dentro do olho. Que vão ficar, na verdade, essa lente ela vai ficar ela aqui. Ela vai ó, ser introduzida, né? vai ficar lá dentro, né? Lá dentro do lugar desse e ela aqui. entra lá no olho assim, né, Marta? Dobradinha. Dobradinha, né? Isso. Porque essa incisão da cirurgia da catarata ela é muito pequena, né? Uns 2 milímetros. Quando eu comecei a fazer cirurgia de catarata na residência lá em Campinas, no final dos anos 90, a incisão que a gente fazia era uma incisão de 5,2 milímetros. E a gente inseria uma lente rígida que tinha o mesmo tamanho. Já era menor a incisão, né? Porque na extracapsular a gente já foi para... Era 7 milímetros. Exatamente. E já era maior. Bem pequenininha, considerando... Isso. Então, aí nas primeiras facoemulsificações, a gente utilizava uma lente... Eu até lembro do código da lente, porque eu ganhava da empresa, essa lente chamava LX10BD. LX10BD. 10BD. Era uma lente que tinha um desenho meio oval, então ela era mais compridinha, mais fininha de um lado, e se conseguia implantar essa lente por essa incisão de 5,2 milímetros. E depois de feita a cirurgia, como era uma incisão maior, a gente dava um pontinho. Um pontinho X. Lembro. E ficava bonitinho. Depois começaram a diminuir o tamanho da incisão, né, Marta? Por conta do avanço das lentes. Então, aí surgiram as lentes dobráveis. A gente começou a fazer, então, incisões de 3 milímetros. 3 milímetros e meio. Já diminuiu a metade, quase. E hoje a gente faz incisões de 2 milímetros ou 1,8, que é a mix, que é a cirurgia de catarata minimamente invasiva. Então, a gente consegue hoje fazer uma incisão muito pequenininha, e evidentemente que não precisamos mais de pontos para isso. Elas né? também são meio inclinadinhas a incisão, né? Ela fica autoselante. A gente faz uma incisão que é em báscula, né? E faz uma espécie de válvula. Então a incisão, a própria pressão intraocular do olho fecha a incisão e mantém aquilo fechado. Então é uma incisão, imagina, 2 milímetros, né? É muito pequeno, né? É muito pequeno. E a gente consegue fazer a cirurgia toda por essa incisão, com ultrassom. Não precisamos do laser para isso. E conseguimos, através da tecnologia, implantar, isso aqui é um injetor de uma lente, né? Então a gente basicamente joga ela para dentro do olho, fazendo esse movimento, ela passa por dentro daquele êmbolo ali. Dobradinha, né? Fica à vontade. Olha só, pessoal, isso aqui é uma canetinha injetora, bem pequenininha. A lente vai entrar dobradinha por essa pontinha aqui, e daí ela expande aqui dentro do olho, né? Eu costumo dizer que é como um guarda-chuva, né? A gente abre o guarda-chuva. A gente introduz o guarda-chuva fechado e uma vez que passe pela incisão, a gente abre o guarda-chuva. E a lente então se abre, toma a posição que deve tomar no olho e lá fica. E é fantástico isso aí, né? Eu acho que sempre cirurgia de catarata é um negócio meio mágico, assim, sabe? É uma cirurgia bonita, né? É uma cirurgia bonita. Eu sempre sou apaixonada por cirurgia de catarata. É uma cirurgia bonita e de resultado praticamente imediato, porque o pós-operatório é muito tranquilo hoje em dia. E por isso mesmo a gente está usando a técnica de cirurgia de catarata para outras finalidades, como a correção de grau. E a gente chama então de facorrefrativa. Então, a cirurgia de catarata sem a catarata aconteceu. Sim, tu pode tirar com o cristalino transparente, Exatamente, cirurgia de cristalino transparente. Corrigir, talvez, miopias mais altas. Foi o que eu fiz, né? E estou muito contente. Mas... Neuroadaptou bem? Sim. Rapidinho? Na verdade, agora eu estou já começando a perceber que o meu olho não operado está pedindo a cirurgia. Ele está começando a me atrapalhar. Eu acho que funciona plenamente com os dois olhos, com a lente intraocular multifocal, né? Eu tenho alguns pacientes que fizeram num olho só e ficaram tão contentes. E, não, vou ficar assim, tá ótimo. Tá ótimo. Que é o meu caso, eu estou assim já há uns 30 dias e tá muito bom. Mas eu sei que vai ficar melhor quando implantarmos... Então, sim, catarata, cirurgia facorefrativa no cristalino transparente. São cirurgias binoculares. Acho que é ideal fazer os dois olhos.
Aí o cérebro entende melhor, né? Sim. Aprende a enxergar para longe, Sim. meia distância, Isso. perto. Eu já percebi que o meu cérebro começou a dar mais bola para o meu olho direito e menos bola para o meu esquerdo, entende? Já virou a chave. Já virou a chave, então legal. já está no momento de fazer o do olho esquerdo. Nada como o cirurgião já ter operado, né? É bom Acho ter que essa vivência aí... Exato. Essa perspectiva de, não só como cirurgião, mas agora como paciente também, né? De entender. Depois a gente fala e explica para os pacientes as coisas, mas hoje eu tenho já uma experiência que é de paciente, né? Claro, e ainda com uma multifocal, né? Exatamente. Então é bem interessante, né? E foi até muito engraçado, né? Quando eu fui operar com um colega lá em Porto Alegre e eu sabia tudo o que ia acontecer, né? Então, agora tu tá fazendo isso, né? Agora tu tá fazendo aquilo, né? Tô fazendo isso. Mas fica quieto aí. Não te mete. Não te mete. Não te mete, que agora tu é paciente. Isso aí, a gente tem que aprender a ser paciente também, né? Eu ainda não me animei a fazer. Eu sou uma míope com astigmatismo também, né? Mas usei lente de contato muitas décadas. Sim. Ainda tô de lua de mel com meus óculos. Assim. Sim. Essa solução é uma solução para todos, né? Dependendo da pessoa. Mas eu sempre falo para meus pacientes que eu estou no meu próximo passo será fazer a cirurgia de catarata, né? Às vezes eu brinco, vamos marcar um dia, a gente faz todo mundo junto aqui. Eu faço também, vocês fazem também, todos nós e os pacientes vamos fazer toda cirurgia junto. E a gente estava conversando antes sobre quando indicar a cirurgia de catarata, né? Quando eu preciso operar. Não existe uma regra definida para isso, né? E a gente estava falando sobre a cirurgia intracapsular, lá de trás. A regra era, precisamos deixar a catarata amadurecer. Então, era aquele paciente que já não enxergava mais quase nada. Nada mesmo. Porque a técnica requeria isso. Hoje, é mais seguro, mais rápido fazer a cirurgia antes. Então, eu fui levando ao longo dos anos o meu ponto de corte, digamos assim, né? De 50% de visão. É que eu considero também. 50% de visão para 60%, hoje o meu corte está em 70%. E eu vejo, na prática, assim, se o paciente vai, eu digo assim, tu vai reprovar para renovar a CNH. Sim. Aí, pronto, nem espera para fazer, vai fazer, né? Porque, às vezes, é o que convence um paciente reticente, assim, com certo receio. Não, mas eu acho que eu vou esperar. Olha, que tu não vai passar no exame da carteira. Eles passam todo mundo? Não passam. Sim. Se tu tiver com esta acuidade visual aqui, esta melhor acuidade visual aqui, não vai passar. Eu operei, em certo tempo atrás, um comandante de linha aérea, um comandante de avião, com 80% de visão. E ele disse, normalmente eu não faria essa tua cirurgia, mas eu quero fazer, doutor, porque 80% para mim, eu preciso de 100%. Exato. Então, aqueles 20% que ele perdeu para ele, para aquela atividade, era muito. Né? Com certeza, isso eu também falo. Exatamente. Então, muito vai também do estilo de vida, das necessidades do paciente. Mas, em geral, quando o paciente tem 70% de visão, eu já digo, olha, você já tem uma catarata, tem uma visão já que não é aquela maravilha, já dá para começar a pensar no assunto. E não é bom deixar muito para frente, porque aí os riscos vão aumentar. Junto com a queda da sua visão, vão aumentar os riscos cirúrgicos. Então, a gente tem que ter um balanço entre, né, risco-benefício. E eu acho que, hoje em dia, na minha experiência, com o que eu sei hoje, 70% é um número mágico, sabe? É onde eu indico. Mas, às vezes, aparecem pacientes com 50% que não querem operar. A gente tem que dizer, olha, você já está naquela catarata já final de carreira. É inevitável, vai ter que operar, e o risco vai ser mais alto, então não fica amarrando muito. E tem aquele paciente que quer empurrar o negócio, quer fazer amanhã. É verdade. Né? Não, tem que botar um balde de água fria no camarada. Não, calma lá, espera, não te atira no buraco da cobra. Tem todo tipo de paciente, né? Sim. O apressado e o que morre de medo, né? Isso aí. E todas as nuances entre eles, né? E aí que está a arte do negócio, é entender e saber ler o paciente para indicar o momento certo, a solução correta, mais segura, individualmente, né? E o paciente aí se sentir seguro, né, contigo, porque confiar, né, porque aí ele, quando ele entende, eu acho que tem paciência para explicar. Sim. O que está acontecendo e ele se sentir seguro, aí ele vai embora, né? Sim. Essa é uma lente intraocular multifocal. Exatamente, essa é uma lente trifocal, no caso. Trifocal. Tá? Que
é uma lente que tem o mesmo desenho da outra, né? A gente vai ver aqui o desenho das duas. Mesmo tamanho, é o mesmo material, porém o desenho da parte óptica é completamente diferente. Essa é lisa, é uma lente monofocal, e essa tem vários anéis, é uma lente difrativa. Então, é como se cada um desses anéisinhos fosse um grau diferente. A gente tem na parte central o grau maior, que é mais para perto, para a visão de perto, e quanto mais para fora a gente vai, parece um disco de vinil antigo, né? Pois é, né? É um disco de vinil. Então, quanto mais para fora a gente vai nessa direção, menor é o grau, ou seja, para longe, né? Então, a gente tem um desenho diferente, uma lente diferente, e cabe aqui ressaltar, porque os pacientes perguntam muito isso, Marta, eles comparam a lente multifocal do óculos à lente multifocal intraocular, e não tem nada a ver Não uma tem coisa. nada a ver. Nada. Talvez proximamente com uma lente de contato multifocal. Mas a lente de óculos multifocal, ela se baseia no princípio de corredor óptico. Sim, e tu tem um movimento consciente, né? Sim, agora você precisa mexer a cabeça. Sim, agora eu estou de multifocal aqui. Então, eu abaixo a minha cabeça, eu acho perto, eu levanto, eu te enxergo. Isso. Né? Completamente diferente. A palavra é a mesma, mas são completamente diferentes. Mas a lente intraocular multifocal não se baseia nesse princípio de ter que mexer o rosto, a cabeça para enxergar, né? Não, se baseia no movimento da pupila, no abre e fecha da pupila. Quando a gente olha para perto, a pupila fecha um pouquinho. Isso faz com que a luz passe por aquele ponto central da lente que se destina à visão de perto. E quando a gente olha para a distância, ela abre um pouquinho. Isso faz com que entre e passe luz pela parte mais periférica da lente, e isso leva ao foco mais para a distância. E o cérebro vai aprendendo a escolher, né? Exatamente. Quando tu olha para perto, escolhe o perto, Isso. suprime o longe, olha para longe, suprime o perto, Exatamente. né? É um aprendizado também, é o que tu vinhas falando, é o mecanismo de neuroadaptação, né? Que pode demorar de poucas semanas a alguns meses, mas que acontece. Então, eu mesmo, falando de mim de novo aqui, eu volta e meia estou no consultório, né, mexendo lá no meu note, e eu não estou mais usando óculos, e eu faço assim, ó. Eu continuo com o cacuete de mexer a cabeça, né? Sim. Sem precisar, e me pego fazendo isso aqui. Mas vai passar, viu? Vai passar, vai com passar. certeza. Então, vou ter Quando que perder. tu fizer o segundo olho, Vai. aí tu não vai mais fazer vou isso perder aí. o cacuete. Mas isso é uma coisa interessante, porque as pessoas perguntam, poxa, mas eu nunca gostei de usar multifocal, agora eu vou colocar uma lente lá dentro, vou ter que fazer esse movimento. Não vai. E vai se livrar dessa necessidade de fazer essa mudança, esse movimento de cabeça, né? Para conseguir o foco. Tu acha que, por exemplo, a gente tem uma faixa etária hoje aí, de 50 anos, jovem, que está trabalhando muito ainda com computador, né? Uma tela, duas telas, tela aqui, tela ali, mais um celular aqui de cada lado. E eles têm, com óculos, muita dificuldade, mesmo com os ocupacionais ou com os multifocais, principalmente, de fazer essa história, né? Porque uma hora eu estou olhando nessa tela aqui, daí eu tenho que olhar essa aqui ao mesmo tempo, daí eu estou no celular, e esse movimento de cabeça se torna muito desconfortável e muito cansativo no final do dia. O implante de uma lente interocular te dá o campo de visão normal de novo também, né? Já começa por aí. Tu acha que ajuda nessa dinâmica do trabalho da pessoa, assim, de um presbítero mais jovem, assim? Acho que ajuda muito, porque nós sabemos que a lente de óculos multifocal foi projetada numa época em que não existia computador, existia máquina de escrever. Eu fiz curso de datilografia, não sei se tu fez. Ah, claro. Tu fez também? Então, a gente fazia uso da visão de perto para enxergar o papel na máquina. A coisa mais próxima hoje em dia de uma máquina de escrever que existe é um notebook. Então, multifocal, óculos multifocal, funciona muito bem para quem usa note, uma tela ali na frente e tal. Perfeito. Mas quando o camarada tem que lidar com um monitor maior, numa altura maior, ou 2 monitores, ou celular, o multifocal acaba sendo um pouquinho desconfortável para o uso, porque a pessoa tem que fazer grandes movimentos. Às vezes chega o paciente assim, né? Exato. Com hiperextensão, porque ele tem um monitor enorme aqui na frente e não tem como se livrar daquilo, no trabalho dele é daquele jeito, ele precisa enxergar de perto aquele monitor e tem que fazer isso aqui, né, Marta?
Então, a lente intraocular multifocal acaba com esse desconforto. Mas ainda assim tem suas características. Por exemplo, existem pontos focais que são melhores. Na lente trifocal, por exemplo. Né? Ela funciona muito bem para perto, funciona muito bem para distância e tem uma visão intermediária aqui nos 80 centímetros que é mais ou menos ok. Não é perfeita. Então, a média distância, né, não é tão boa. Ele faz o mix e match? Pouco. Acho que isso foi um modismo que está passando. Né? Acho que a gente calcula hoje mesmo a lente para dar visão plena para distância e plena para perto, e sabendo que tem essa limitação. Existem aquelas lentes também, a gente não falou ainda das lentes de foco estendido. Né? Isso, eu ia te perguntar. A lente de foco estendido também tem uma aplicação, mas eu acho que, sinceramente, não vale a pena. Eu já usei algumas e tal, mas eu acho que é melhor uma lente trifocal. As bifocais também já saíram de moda, né? As primeiras lentes que foram projetadas foram as bifocais, né? Longe e perto. Aí o pessoal não tinha visão de intermediária. Salto de imagem aqui. Né? Tinha um degrau grande. Então a trifocal hoje, as trifocais, eu acho que são as lentes... É por isso que tu falou no início que foi afunilando, exato, né? Exato. As opções, assim, e foram saindo as que eram boas ideias, mas não pegaram, não deram certo por algum motivo, né? Teve algumas coisas que saíram de linha porque não perderam a aplicação, né? Assim como eu acho que também, assim como as lentes bifocais se perderam no tempo, algumas outras coisas na cirurgia de catarata vão se perder no tempo. Eu acho que o laser é uma delas. Acho que o laser não vai se sustentar muito tempo. Vai ficar na história só. Vai ficar, eu fiz um dia esse negócio aí, apostei e tal. Mas é algo que, no meu entendimento, complica a cirurgia, aumenta o custo, aumentam os riscos e, no fim das contas, o benefício quando acontece, é desse tamanhozinho. Então, não vejo muito futuro nisso. E demora mais daí o tempo cirúrgico também, né? Tudo é mais. Tudo é mais, né? Então, qual é a vantagem? Como eu disse, é como pegar 2 aviões para ir a São Paulo. Se eu posso pegar um, melhor, né? Então, a cirurgia hoje de catarata, com facoemulsificação, com ultrassom, é a cirurgia que chegou no seu ápice. A sua excelência, Sim, né? Eu acho que irreprodutível, que nem tu falou, né? Se for em qualquer lugar qualquer país, sim, qualquer vai lugar fazer do mundo é igual isso a cirurgia, né? É isso aí. Independente. Então, isso significa o sucesso do procedimento, né? Isso mesmo. Ele é reprodutível, né? Porque quando tu tem muitas técnicas é porque nenhuma funciona direito, né? Sim, como eu digo, né? Inventaram o prego quando na história da humanidade? Alguém inventou o prego. Até hoje se usa prego. E não tem uma solução melhor do que o prego para muita coisa. Né? Para juntar 2 pedaços de madeira é um prego. Então, quando a solução é boa, ela é definitiva. Quando existem muitas soluções para um problema, geralmente é porque nenhuma delas é boa. Por aí. E a gente tem na cirurgia de catarata, hoje na facoemulsificação, é o prego na cirurgia de catarata. É a facoemulsificação. Ele veio para... E as pessoas vivendo mais... Os pacientes falam, né? Mas como todo mundo opera catarata hoje, né? Tá todo mundo operando catarata. Mas são esses motivos aí, né? Sim. Vamos operar mais cedo porque é vantagem. As pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão vivendo mais. Essa semana... Então, pacientes centenários a gente já tem bastante, né? Tá aí, né? E... Esses o Fernando já fez, assim, de fazer os 2 olhos ao mesmo tempo. Também Sim. Paciente muito idoso, assim, Exato. né? Paciente centenário. A gente coloca risco-benefício, né? Tu não vai levar o paciente centenário para o bloco cirúrgico 2 vezes, não. né? Então, tem as exceções à regra, é claro. Mas sempre que possível é melhor individualizar, né? Até porque a gente tem a chance, né, Marta, de fazendo, sobretudo nas multifocais, quando a gente faz um primeiro olho, e se tem ali um tempinho para verificar como foi a resposta, a evolução, se a gente percebe que tem algum ajuste a fazer, a gente já começa a aplicar esse ajuste no segundo olho. Então, Sim. o primeiro olho serve até como balizador para o segundo. E isso é muito prudente, né? Então, em geral, um olho de cada vez.
E no dia a dia, assim, que a gente vê esse paciente que tem uma catarata que está evoluindo e que ele começa a mudar muito o grau do óculos e com frequência, né? Sim. Então, assim, às vezes ele topa trocar e acha melhor trocar um óculos, mas aí tu começa, olha, daqui a 6 meses talvez tu venha aqui me dizendo que esse óculos está ruim de novo. Sim. Né? Então, como assim, o óculos multifocal é caro e também tu vai trocar o óculos de 6 em 6 meses e não vai ganhar visão, porque igual trocando tu vai perdendo linha de visão. Claro. Né? Quem sabe bota na balança aí também, é muito mais vantajoso fazer essa cirurgia de uma vez do que ficar com certeza, trocando óculos, né? É um argumento que deve ser colocado e levado em consideração, porque tem a relação custo-benefício também, não é só risco-benefício, é custo-benefício, né? Quanto eu vou gastar em 10 anos com óculos? Quanto eu vou deixar de gastar em 10 anos fazendo uma cirurgia? Então, também... porque os óculos multifocais, assim, no geral, eles são bastante caros, né? Principalmente essas lentes multifocais premium, que tem um desenho já mais inteligente, aí, com menos aberrações e tal. A Ferrari, que nem eu digo, assim, né? Mas custa uma fortuna. Se tu vai colocar um óculos desse... É uma joia, quase. Né? Melhor é fazer a cirurgia botar lente, né? Bota a joia lá dentro do olho. E fica para sempre, né? Sim. Isso é uma pergunta que os pacientes... Pode deixar no testamento como herança para os descendentes, porque ela vai junto com o camarada para o túmulo, né? Porque às vezes os pacientes perguntam, mas tem que trocar, né? Sim, de lente? Não, essa fica, né? Não se troca. Já fiz troca de lente intraocular no passado, também faz muito tempo que eu não faço, porque no passado também existiam as lentes hidrofóbicas e as hidrofílicas, né? Hoje quase todas são hidrofóbicas. Então, essas lentes hidrofílicas que tinham, digamos assim, a possibilidade de absorver líquido, absorver água, e o olho é um meio todo líquido, né, Marta? Essas lentes podiam, às vezes, opacificar ou ficar um pouquinho inchada, já mudava o grau da lente. Então, eu lembro de ter que tirar uma lente dessas hidrofílicas, porque ela opacificou, ela ficou branquinha. Eu me lembro de ter visto isso também. E aconteceu no mundo todo com aquela lente específica, que era de um fabricante renomado, multinacional e tal, mas em alguns pacientes tinha essa possibilidade. Aconteceu, eu vivi isso, eu tive que tirar aquela lente, implantar outra e tal, tudo certo. Mas é exceção da exceção da exceção da regra. Isso faz parte da história também, né? Também, ficou lá no passado, hoje em dia não, né? A gente não faz mais isso. E essa complicação, assim, com que frequência tu tem de opacificação da cápsula posterior do cristalino depois da cirurgia com a lente implantada? Assim? Isso, depende muito da lente intraocular que se utiliza, mas também não vejo isso como um problema. A gente resolve isso facilmente. Eu diria que acontece em menos de 50% dos pacientes, com certeza. E quando acontece assim entre 6 meses e 1 ano da cirurgia. Acontece rápido. E aí faz um YAG laser e está resolvido, né? Um minuto resolve definitivamente. Eu falo isso porque às vezes também as pessoas entendem como se a catarata tivesse voltado. Sim. Né? Ou que tem uma sujeira na lente, já ouvi isso também, né? Tem uma sujeirinha na lente. Não, a lente não fica suja. É que a lente fica implantada dentro de uma estrutura chamada saco capsular. E a parte posterior desse saco capsular é uma membrana, né, chamada cápsula posterior. E, eventualmente, ali algumas célulazinhas que restaram do cristalino resolvem fazer lá uma colônia, digamos assim, e isso causa a perda da transparência e a visão cai. E o que a pessoa percebe é como se a catarata tivesse voltado, justamente. Mas não, a catarata não voltou, né? Eu costumo dizer que catarata não é como rabo de lagartixa, né? Corta e volta e cresce de novo. Operou a catarata, tirou o cristalino, não vai ter mais catarata. Então não é rabo de lagartixa, não volta. A opacidade da cápsula posterior a gente resolve com YAG laser facilmente. Se faz hoje, né? Eu faço bastante o polimento da cápsula posterior, né? Bimanual e tal. Mas apesar disso, eventualmente ainda assim, tem pacientes que têm a opacidade da cápsula posterior e a gente resolve isso. E também é meio mágico, assim, porque meio parece papel celofane, né? Vai a cápsula. Faz o laser, ela abre para os lados, libera. Na lente multifocal a gente tem que ter um cuidado, né? Porque tem todos esses anéisinhos aqui. Então a capsulotomia
com IR laser na lente premium, na lente trifocal, ela tem que ser uma técnica um pouquinho mais cuidadosa. A gente tem que tentar reproduzir uma abertura. Você pode fazer uma abertura que circular. É um losango ou uma abertura quase circular. A gente tenta obedecer essa anatomia da própria lente. Mas ainda assim é uma coisa fácil de fazer. Eu não tenho visto pacificação de cápsula com lente multifocal. Mas acontece, sim, acontece. Tanto quanto a mono. É que o percentual de pacientes operados com lente monofocal é muito superior, né, Marta? Bom, isso é. Então, estatisticamente, tu vai ter mais opacidades nesses pacientes e menos nos outros. Mas a gente vê, sim, acontece. Até porque elas são do mesmo material, mesmo tamanho, né? Então, a chance de ter é, a princípio, a mesma, né? Mas é como disse, é uma loteria. O que a gente pode dizer, sim, é que se teve num olho, certamente vai ter no outro também. Vai ter no outro também, né? É. Sim. Mesma técnica, mesmo material, mesmo olho, né? Acontece de novo. Mas é bem interessante essa minha experiência, porque o que eu imaginava como médico cirurgião e falava para os pacientes mudou um pouquinho agora. A questão dos halos, por exemplo. Pois é, isso é uma coisa que a gente sabe que pode acontecer. Acontece sempre. Tá. Sempre. Isso pode incomodar o paciente muito ou nem um pouco. Eu percebo em algumas situações. Agora eu estou aqui num ambiente bem iluminado do teu estúdio, não estou percebendo nada. Minha visão para perto está ótima. Dirigir à noite. Aí sim, eu percebo. Mas não é a luz que vem de encontro a mim. São as luzes que vêm de cima. Por exemplo, quando tem um semáforo mais alto, eu percebo um halo em volta, que assim, nessa região mais ou menos do meu campo visual, daquela luzinha do semáforo. Né? Eu sei que... Tu acha que isso vai suprimir também? Eu acho que com o tempo sim diminui, mas o que a gente diz para os pacientes e o que reza toda a ciência é que sim, que diminui. Mas eu acho que, na verdade, as pessoas deixam de se importar com aquilo. É como as moscas volantes, entende? A pessoa tem mosca volante e tal, no início ela percebe muito. Ela tá, tem aquela manchinha ali no meu campo de visão. E com o tempo ela deixa de perceber aquilo, né? E é como ter um nariz muito grande, o cara enxerga o nariz dele, né? Daqui a pouco ele não passa mais a perceber o nariz, ele continua lá. Ou o meu zumbido no ouvido. Também, a gente suprime, né, algumas coisas, mas os halos, eles sim, são uma realidade e a gente tem que ter muito cuidado em pacientes que têm pupilas muito grandes. Né? Paciente que tem um diâmetro pupilar muito grande e precisa de muita visão noturna, né? Por exemplo, sei lá... Motorista, né? O cara é o exemplo clássico é motorista profissional. Eu preciso dirigir à noite. Talvez não seja uma boa a trifocal, né? Ou pelo menos fazer uma cirurgia refrativa com trifocal não seja a melhor opção. Mas às vezes é. E volto de novo a bater na tecla. Tem que individualizar, tem que enxergar o paciente como uma pessoa com suas várias nuances, necessidades e limitações também, e tentar se colocar na pele dela, né? Mas tem a questão dos halos, sim, que tem que ser discutida, né? Bom, então, resumindo, a gente tem vários tipos de catarata, mas as mais comuns são as cataratas relacionadas com a idade, sim, que são as corriqueiras, rotineiras. Indicação cirúrgica sempre, para correção. Não tem outro tipo de tratamento, não tem exercício, vitamina, colírio. Não. Muito cuidado com o charlatanismo por aí, porque existe, né? Então, não, catarata se resolve com cirurgia. Não tem outro remedinho, não. Né? Então, colírio, vitamina, tudo isso aí não traz nenhum benefício concreto. Porque é uma coisa muito mecânica, né? A gente vai tirar essa peça e substituir. Então, não é exercício, vitamina e colírio que vai resolver. Eu costumo dizer para o paciente o seguinte: se você tem uma estrada que leva do ponto A ao ponto B e cai uma barreira com a chuva nessa estrada e só tem aquele caminho, qual é a solução? Tirar a barreira. Tirar a barreira. Não existe atalho, não existe um caminho alternativo. E o caminho da luz no olho é daqui até aqui. É uma linha reta. E se no meio do caminho tem uma barreira, que é a catarata,
o que fazer. Não tem um caminho alternativo, a gente precisa remover a barreira. Então tem que mandar as máquinas lá e limpar a pista. Cirurgia de catarata é isso. A gente está limpando a pista que está obstruída para voltar a permitir o fluxo da luz, a passagem da luz para dentro do olho e que ela chegue aqui na retina em foco. E essa cirurgia, então, hoje em dia é uma cirurgia que evoluiu muito segura, muito rápida de ser feita, né? Com um resultado também rápido que ele já aparece, né? Sim. O paciente já sai enxergando, né? Quase que imediato. Quase que imediato, né? Hoje em dia, então, preconizando cada vez mais cedo para fazer a cirurgia, né? Eu acho que para diminuir os riscos é melhor antecipar. Como eu disse, hoje, um paciente com 70% de visão, eu já me sinto confortável em indicar cirurgia. Pacientes que têm um pouco mais de visão, às vezes também é indicada a cirurgia, mas porque tem outros fatores envolvidos. Ele quer corrigir o grau de óculos e tal, ou tem uma atividade profissional como o piloto de avião, que precisa ter 100% de visão e não 80%. Então, a gente tem que imaginar que, no geral, 70% é, para mim, eu, Mauro, cirurgião, um número mágico. 70% de visão, catarata, indico cirurgia. Daí para baixo, indico cirurgia. Daí para cima, é possível, mas não precisa. É mais ou menos isso, Marta. Mais alguma coisa que tu gostaria de complementar? Sei. Eu queria agradecer. Que eu não tenha tocado no assunto. Não, acho que a gente falou bastante. Eu queria agradecer o convite, né? Foi muito prazeroso conversar com você aqui e poder mostrar essas coisas todas. Mas é um universo à parte dentro da oftalmologia. Isso aqui dá para ficar conversando. Tem assunto para vários podcasts. Vários podcasts. Mas ia ficar muito técnico, muito maçante para o público. E a gente não consegue não falar mais alguma coisa mais científica, assim, né? Sim. Mais técnica. Sim. Às vezes o Rodrigo diz para mim, tu tá falando... Tá falando grego. Né? Não, mas eu acho que as pessoas também gostam de entender, assim, algumas coisas funcionam melhor também, né? Isso mata a curiosidade delas e faz elas entenderem e talvez ficarem mais confiantes em fazer o procedimento, né? Claro. Então, se tiver que deixar um recado final aqui, eu gostaria de deixar 2 recados. Primeiro, catarata não é uma pelezinha que cresce em cima do olho. Isso. Vamos acabar com essa ideia equivocada. E sim, sempre se implanta uma lente na cirurgia de catarata. É a troca de uma lente que não funciona mais por outra artificial que funciona. Acho que são as 2 coisas que assim, são fundamentais para que os pacientes entendam, as pessoas entendam o que é a catarata e por que precisa de cirurgia. Eu agradeço muito. Achei que tu foi muito didático. Obrigado. Fala muito bem, muito tranquilo, explica muito bem. E eu acho que teus pacientes devem ficar bem felizes também com a cirurgia, porque com toda essa paciência que tu tem para explicar, provavelmente os pacientes saem muito felizes mesmo, porque o resultado deve ter muito bom. A ideia é essa, simplificar. O procedimento todo é muito complexo, tem muita ciência envolvida, mas o resultado final tem que ser uma solução simples e efetiva para o paciente. Que é enxergar bem. É isso aí. Isso aí. Obrigado, Valeu. Marta. Então tá, obrigada eu. Nada.